Nesta parte nós vamos ver um pouco sobre comandos de ordenação. Será que é possível nós recuperarmos documentos de uma coleção aplicando um filtro, projetando campos e ainda fazendo com que os documentos sejam exibidos numa determinada ordem? Então esse é o objetivo dos próximos slides. Então sim, é possível com a opção Sort. Tá? Juntamente com o comando find é possível ordenar os documentos a serem exibidos no conjunto resposta, tá? Mas é sempre importante lembrar que quando a gente tem ordenação em conjunto com seleção, o comando ele é resolvido em partes. Então, como nós podemos observar aqui no slide, primeiramente, do lado esquerdo aqui nós temos a coleção. Primeiramente, o critério de filtro é aplicado, retornando apenas os documentos que passaram lá no filtro. Em seguida, o modificador, que no caso corresponde ao comando de ordenação, ou sort, no caso do MongoDB, ele é aplicado para ordenar os documentos a serem exibidos. Então, assim como no mundo relacional, os documentos podem ser exibidos de acordo com os valores de um campo de maneira crescente ou decrescente. Tá? Se a gente quiser um valor crescente, a gente seta lá o valor 1, menos 1 caso contrário. Tá? Antes que seja feita algum questionamento nessa linha, é possível, eu gostaria de afirmar que é possível perfeitamente ordenar por um campo que não vai ser projetado. Isso também é possível na linguagem SQL. Então, utilizando a opção lá, o modificador sort, tá? É possível a gente elaborar o sort juntamente com aquela opção limit, que é para limitar a quantidade de documentos a serem exibidos. É possível a gente criar as consultas top N. Consultas top N são aquelas que mostram os N mais ou os N menos. Tá? Então, por exemplo, no caso aqui desse slide, nós temos aqui a coleção pessoas, nós estamos limpando a coleção pessoas e inserindo 5 documentos com nomes de pessoas e salários. No caso, a gente quer exibir os 2 maiores salários, tá, dessa coleção. Como fazer isso? Aplicando, no caso aqui, a gente vai aplicar o comando find. Nenhum filtro vai ser aplicado, nós vamos exibir no conjunto resposta os campos nome e salário, ignorar o campo underline D, e nós vamos ordenar, tá, o resultado pelo campo salário de maneira decrescente. Esse menos 1 aqui indica que é de maneira decrescente. Em seguida, nós vamos limitar apenas os 2 primeiros salários a serem exibidos. Então, essa é uma consulta top 2 decrescente. Então, nós estamos mostrando os 2 maiores salários contidos na coleção pessoas. Uma curiosidade, isso aqui acho que eu vi em algum manual do MongoDB. Será que é possível a gente verificar qual foi o último documento que foi inserido numa coleção? Sim, tá? Novamente, utilizando tanto o sort quanto o limit. Tá? O sort em cima do campo underline D, passando como valor o menos 1. Tá? E no caso aqui, o limit, a gente vai limitar apenas a um documento. É o primeiro documento que a ser mostrado. Então, com isso, a gente consegue ter acesso, consegue saber qual foi o último documento inserido na coleção pessoas. Nós já vimos aqui algumas opções count, tá? Mas agora a gente vai explicitar melhor esse comando. A gente pode contar documentos, tá? Que atinjam lá, satisfaçam um determinado critério, tá? De duas formas. No primeiro caso, a gente está indo aqui na coleção test data e está aplicando o count diretamente nela. Então a gente está passando um critério, um filtro para o count, tá? Ó, no caso do filtro aqui, o campo X deve existir um documento e seu valor tem que ser maior do que 5. O segundo caso, outra forma de você escrever essa mesma consulta, tá?
na coleção testData, passar o filtro para o comando find. Tá? Então, todos os documentos que tiverem o campo x e cujo valor desse x seja maior do que 5, tá? Vão satisfazer esse critério e a gente vai contar quantos documentos satisfizeram esse critério. Então, são duas consultas cuja resposta é igual, mas que são escritas de maneira diferentes. A gente já viu aqui nessa apresentação e nas outras apresentações vários operadores, tá? Como dólar exists, dólar in, dólar type, então vários operadores. Aqui a gente tem uma outra lista, tá? Menor que, menor ou igual a, maior que, maior ou igual a. Então aqui a gente tem uma lista não exaustiva de outros operadores e é possível encontrar mais operadores no manual do MongoDB. É possível também fazer agregação no MongoDB, similar ao group by da linguagem SQL. Então, nesse exemplo aqui, eu estou limpando a coleção candidatos, removendo todos os documentos, estamos inserindo aqui 4 documentos, tá? De 4 candidatos: Pedro, idade 10, cidade Recife, estado Pernambuco, Maria, Sônia e Paulo. 3 desses candidatos são do estado de Pernambuco, 1 do estado da Paraíba, 2 da cidade Recife, estado PE, logicamente, e 1 da cidade Arco Verde, estado PE. Então, nós vamos fazer um agrupamento, tá? Essa consulta que a gente vai mostrar aqui, ela vai fazer um agrupamento, ela vai primeiro aplicar um filtro, tá? Em seguida fazer um agrupamento e aplicar funções de agregação em cada um dos grupos que foram gerados. Então, novamente, o comando é feito por partes. Primeiro, aqui do lado esquerdo, nós temos os 4 candidatos. O critério, o filtro é aplicado, sobram apenas 3 candidatos. Em seguida, são gerados grupos para esses candidatos que sobraram e as funções de agregação elas são aplicadas. Então, agora eu vou mostrar a sintaxe dessa consulta. Aqui do lado esquerdo a gente tem a consulta, do lado direito a gente tem o resultado da consulta. Então, o comando que é utilizado é o comando aggregate, tá? Não chama-se group by, sim aggregate. O filtro que nós podemos passar é com o operador $match, está sendo utilizado aqui. Então, aqui nós queremos considerar apenas os candidatos que possuem o campo estado e cujo valor do campo estado é PE, é igual a PE. No caso aí dos 4 candidatos, ficam apenas 3. Em seguida, a gente aplica o operador $group para agrupar, tá? E como identificador de cada um dos grupos, nós vamos utilizar a cidade, o campo cidade. É ele que vai representar o identificador de cada um dos grupos, tá? Ele vai representar o underline ID. Então, nós teremos basicamente 2 cidades, que vão ser Arco Verde e Recife, com 2 candidatos em Recife e 1 candidato em Arco Verde. Então, para cada um dos 2 grupos gerados, nós vamos aplicar agora as funções de agregação. No caso, nós vamos aplicar a função de somatório, $sum, de média, $avg, e também, no caso, o $sum de 1, ele vai contar. No caso, o $sum de idade, ele vai contar, no primeiro caso, a quantidade de candidatos, no segundo caso, ele vai contar, tá? Ele vai somar as idades de cada grupo. Esses QTDE, média e soma, é como se fossem os alias, tá? Que vão representar os valores retornados por essas funções de agregação. Aqui a gente pode ver os 2 grupos formados aqui do lado direito. Nós temos aqui Arco Verde, tá? E os valores das funções de agregação. E no outro grupo, a cidade de Recife, tá? Com os valores das funções de agregação. Note que não é obrigado ter um filtro, tá? Não é obrigado ter o $match. Nessa consulta aqui, a gente não tem o $match. São considerados todos os candidatos, tá? Contidos na coleção. E a gente está aplicando aqui apenas a função de agregação de média. A gente vai contar a média de idade de todos os candidatos da coleção candidatos.